Fala pessoal, sou o Fernando Pavani e estou aqui hoje gravando o 9º episódio das Pavanadas. E como as mãos mostrando 9 dedos podem sugerir, hoje a gente vai falar sobre o que há de pior no meio dos automóveis antigos, seja o pior no sentido de intenção, de índole, de caráter, e são os piores vendedores de automóveis que existem. Relatarei alguns casos aqui mais graves, outros mais leves, mas são casos pontuais e tratando de vendedores de uma grande notoriedade, uma grande projeção. Talvez exista gente pior do que eles, mas o que eu mencionarei aqui foram alguns fatos que ocorreram e que, por tal razão e de acordo com aquele meu pensamento de manter quem é ruim longe do meio, sobretudo para fortalecer quem trabalha direitinho, mencionarei alguns fatos, logicamente, sem mencionar nomes, sem mencionar empresas, porque o meu departamento jurídico está pronto para me cortar o pescoço se eu fizer isso. Então quero começar o vídeo já fazendo uma dissociação dessa gente com os golpistas, porque eu entendo que os golpistas, sobretudo esses que inundaram a internet, que estão sempre lá clonando anúncio, tentando clonar celular e tal, é gente, lógico, da pior espécie, mas é gente que está dentro de um presídio, gente que montou uma estrutura diferente, não assumiu a identidade de um vendedor. Tá? Nem todo mau vendedor é um golpista, mas existem vários golpistas que são travestidos de vendedores de automóveis. Para isso eles montam uma estrutura física, eles montam uma empresa, eles montam páginas. Inclusive mencionarei um caso aqui que uma das maiores páginas do Brasil se trata de um dos piores vendedores aqui, reconhecidamente um dos piores vendedores do país. Muita gente vai saber de quem que eu estou falando, sem que eu precise mencionar nome, sem que eu precise fazer qualquer tipo de menção. Então, o que eu vou falar aqui, sobretudo quando eu falo do meio do automóvel antigo, são o que aí sim eu posso concordar que são de fato os antigos oportunistas, tá? Então no meu primeiro vídeo eu falei sobre os antigos oportunistas, no primeiro episódio das Pavanadas. O meu amigo Regis muito respeitosamente veio, fez um contraponto ali. O segundo episódio eu basicamente respondi ao Regis, isso não interferiu de forma alguma na nossa amizade, mas o que a gente vai falar aqui, de fato, pode ser interpretado como antigo oportunismo. Mas antes de falar disso, eu quero falar de algo que vai completamente na contramão do antigo oportunismo, que é a página que o Regis ajuda a moderar no Instagram, que é a Barato Se Incomodar. Traz ótimos carros aí com preços irrisórios e que eu demorei a entender o intuito da página, que eu disse, pô, cara, esse carro aí barato, tal, tá com baita preço de aquisição, mas para levantar esse carro acaba custando caro. E ele diz, cara, é justamente isso que a página trata, o barato sem incomodar, Então, a incomodação é barata, a partir dali o céu é o limite. Então, quem sou eu para indicar seguir a página Barato Sem Incomodar, mas gostaria de fazer essa menção à página que tem uma excelente proposta. E já deixar registrado aqui o meu abraço ao Regis. Bom, então vamos falar do que interessa, que são os piores vendedores, tá? Os piores vendedores, como eu falei, eu vou mencionar aquele que é o marqueteiro, aquele que é o golpista, aquele que é o de conduta duvidosa, aquele que só está visando o lucro imediato, não se preocupa com a própria reputação. E eu queria lembrar que eu sempre faço também a dissociação da expectativa do cliente com aquilo que eu prometo. Só que aqui a gente vai falar de casos que nem o automóvel foi entregue, não foi entregue nem diferente das condições tratadas, e sim não foi entregue. Então vamos lá, eu quero falar de um caso bem famoso, um caso meramente marqueteiro, que foi em Águas de Lindóia de 2022, no qual fui ano passado. Em Águas de Lindóia rolou um burburinho de que um Fusca Split Window estava sendo vendido por 460 mil reais. E em Lindóia só se falava nisso, a internet só falou sobre isso, sobre o Fusca de 450, 460 mil reais, e era um valor absurdo para um Fusca e tal.
E lá em Lindóia mesmo ficamos sabendo que o Fusca tinha sido vendido por um valor bem alto, né, mas não o suficiente para ter a notoriedade que teve, e que o Fusca ele foi vendido por, salvo engano, 5 parcelas de 50 mil, totalizando 250 mil reais. Daí eu menciono esse caso aqui porque eu fiquei sabendo que em eventos anteriores, né, nas vésperas do evento, o, o tal vendedor ele tinha anunciado e vendido um carro. Na ocasião, eu vou falar valores simbólicos aqui, mas tinha vendido valores ilustrativos, perdão, não simbólicos, né? Mas o carro tinha sido vendido por, sei lá, 180 mil reais. Ele diz: ó, só tem uma condição, eu lhe faço esse valor aqui, mas eu vou levar esse carro para Lindóia, eu vou anunciar lá por 350 mil e nós vamos dar esse carro como vendido lá em Lindóia. E, salvo engano, dessa vez, falávamos acho que de um Dodge Charger, o comprador não compactuou com essa prática e acabou não avançando na negociação. Mas eu não sei precisar se isso aconteceu. Ou melhor, se o declínio do negócio aconteceu, né? Eu sei que essa oferta teve. Qual o intuito disso? Né? Qual é a intenção disso? Cara, eu não vejo outra intenção senão se promover. Às vezes, para o comprador é interessante também, né? Massageia o ego, a vaidade. O cara dizer: ó, aquele Fusca que estava por quase meio milhão lá, e era um Fusca, fui eu que paguei e tal. E para o vendedor é interessante também ele dizer isso, embora não configure a realidade, e aí sim, vem mexendo de fato numa estrutura que não condiz com aquilo que a gente procura, não condiz com as leis de oferta e procura do mercado. Né? Também já aproveitando um gancho aqui, quero falar que muita gente fala: isso é lavagem de dinheiro e tal. Sobretudo acusam colecionadores de lavagem de dinheiro, aquele cara que está só comprando o carro, diz: esse cara aí está lavando dinheiro, não é possível. Sendo que como é que o cara vai lavar dinheiro se ele só está colocando, só está imobilizando o capital dentro da coleção, né? Não está fazendo aquela saída do dinheiro, porque a lavagem de dinheiro nada mais é do que pegar um dinheiro de origem ilícita, movimentar esse dinheiro de forma que tu consiga dar a ele uma cara mais lícita. No momento que tu compra um monte de carro para tua coleção, logicamente tu não consegue fazer uma lavagem do dinheiro, porque primeiro que a origem do dinheiro é lícita, né? E segundo, porque se não tem essa saída, se o carro só está entrando para o teu acervo, como é que tu vai dizer que é uma lavagem de dinheiro? Mas vamos falar agora sobre aquele que eu considero o pior dos vendedores de automóveis antigos. Já dei a alfinetada no vendedor marqueteiro e eu quero falar sobre o pior vendedor. Não, antes de mencionar esse, eu vou falar que existem maus vendedores também, tá? Que não tem muito a ver com essa questão de marketing, embora entendo que exista gente que trabalha com marketing, que coloca preço dos carros nas alturas e que não configuram de fato o preço de venda, né? Que se mantém às vezes distantes até para fazer proposta, né? E eu evito trabalhar perto de gente assim, embora o meu trabalho não esteja diretamente relacionado a isso. Tem um mau vendedor que eu considero mau vendedor, não teve nenhum caso de grande projeção, mas já me entraram em contato comigo pedindo que eu vistoriasse algum carro dele, e eu digo: olha, não leva a mal, mas lá eu não vistorio. Por quê? Porque se eu chegar lá, ele vai me oferecer uma gratificação para eu aprovar o carro, né? Se eu não aprovar o carro, ele vai falar mal de mim, vai dizer que eu pedi uma gratificação e ele não deu, então vai vir numa cadeia que vai acabar a prejudicar o meu trabalho. E, logicamente, isso é um mau vendedor, um dos piores vendedores que deve estar nessa lista. Mas agora nós vamos falar sobre o pior vendedor que tem, né? O pior vendedor de carros antigos. Então vocês imaginem uma loja, sei lá, numa região, uma hipotética região muito bela do Brasil, Serra Gaúcha, talvez. Né? E aí tu monta lá uma loja com sobrenome italiano, né? E aí, que é o teu sobrenome, né? No caso, então isso transmite um pouco de confiança. Tu pensa: o cara não vai dar o nome dele à tapa, assim como o Pavani faz, né? E começa a oferecer muito carro, tu anuncia muito carro, os carros com uma apresentação impecável e tal.
E aquilo se torna um pouco estranho, né? Mas muita gente que não é do meio entende que, bom, daqui a pouco o cara está numa região geográfica privilegiada na questão de carros antigos, de carros diferenciados. Pô, olha lá, as fotos que o cara publica transmitem muita confiança, o cara fotografa carros de todos os anos, né? Já vi muitas fotos de carros com detalhes errados fotografados por ele sendo utilizado como referencial em restaurações, e nesse sentido a gente viu o Omega Diamond, fotos como se fossem de divulgação, fotos de Omega Diamond com para-choque errado, com roda errada, roda trocada. Mas existe um cara que ele montou toda uma estrutura, com fotos impecáveis, com anúncios impecáveis, com tudo aquilo que a gente pode acreditar vir a trazer credibilidade, tá? Preços absurdos, um estoque imenso, né? E eu quero mencionar um pouco desse estoque imenso, porque muitas vezes ele funciona da seguinte forma: ele liga e diz, ó, Pavani, tens interesse em vender o teu Lumina? Né? Pavani, não tenho interesse em vender o carro, não, tal. Ah, mas por 150 mil tu venderia o carro? Não, por 150 eu vendo. Tá, então traz o carro para cá, eu vou fotografar o carro, vou anunciar, vou colocar no meu portfólio de carro, e depois eu coloco como vendido. Se a gente não vender, se alguém tiver disposto a pagar os 150 ou algum valor assim, se não tiver, o carro volta para ti, eu dou como vendido. E isso, como eu mencionei no caso do Fusca, né, acaba movendo a vaidade, movendo o ego das pessoas. Né? Então, por isso, uma loja dessas, às vezes, ela acaba tendo um estoque bem generoso. Só que essa loja já teve algumas condutas bem duvidosas, né? Já teve um Opala SS laranja que foi vendido e que o comprador jamais recebeu os documentos, né? E que o vendedor do carro, era um carro terceirizado, não entregava o documento por não ter recebido dinheiro. Teve um Charger RT que o comprador ficou apenas com as fotos do site, o carro não foi entregue e tinha sido pago uma bolada pelo carro, né? E até acredito que provavelmente esses casos eles tenham sido solucionados com base na projeção que essa loja tem e que ainda existe, né? Existiram e existem diversos outros casos, né? Eu relatarei em outros episódios casos mais pontuais, trazendo detalhes, trazendo fotos, trazendo... Não vou apresentar os relatos, né? Mas eu quero mencionar que, uma vez, de uma fonte muito segura, tá? Um cliente comprou o carro, não recebeu o documento dessa loja, o cliente comprou o carro e contratou um advogado para que resolvesse. O advogado foi lá e cobrou com tanta eficiência que esse mau vendedor disse, cara, vem cá, quero trabalhar contigo, tá? O cara, bom, primeiro vamos resolver aqui e depois aí sim tu pode contratar o meu serviço, a gente estuda e tal. E nessa conversa ele diz, vem cá, cara, mas tu tá tão enredado assim, como é que nunca deu um estouro? Né? Nunca quiseram te matar, nunca quiseram te agredir e tal. E ele diz, não, eu não permito que chegue a esse ponto. Quando tá por chegar a esse ponto, eu resolvo. Então tu vê que não é uma pessoa que eventualmente tenha se enredado, e sim uma pessoa que já age de má índole, né? E quando tu pega um público de classe A, uma pessoa que está disposta a pagar 150, 180, 300 mil reais num carro antigo, isso aí é uma fração do faturamento, do patrimônio delas, e às vezes a pessoa não quer se expor, ou não leva uma projeção maior o caso que tem. Então, aquilo que a gente sabe que aconteceu pode ser muito pior, né? E, curiosamente, algum tempo depois, de uma sequência de episódios bem semelhantes, onde o vendedor não entregava o DUT, não o vendedor, o mau vendedor, mas o dono do carro não entregava o DUT por não ter recebido o dinheiro acordado, e o comprador já tinha pago o carro na frente, né? E o comprador furioso por não entregar o DUT. Misteriosamente, esse vendedor, numa viagem ao Nordeste, ele apareceu após a viagem com a cara toda inchada, porque ele havia caído ou feito um tratamento dentário, enfim. Né? Mas é isso. Ele não queria deixar que chegasse a esse ponto, mas de alguma forma ou outra a vida o cobrou, né?
Então tá aqui um breve relato sobre os piores vendedores de carro que existem, né? Certamente vocês com muito pouca pesquisa, quem já não captou as referências, com muito pouca pesquisa saberão de quem que a gente está falando, né? Mencionei aqui 2 ou 3 vendedores, né? E tá aqui, nosso 9º episódio eu falei sobre os piores vendedores de carro e esse é apenas o início de uma saga. Futuramente falarei sobre casos pontuais de forma mais detalhada, tá certo? Então agradeço a audiência de todos, espero que tenham gostado do vídeo de hoje.